Nós, esse mês, vai ser uma minissérie de 2 mensagens, uma hoje, a outra na semana que vem, no nosso retiro de gratidão. Eu quero falar sobre isso, sobre sem fôlego. A gente fez uma introdução a essa mensagem na semana passada, não sei se você viu, uma mensagem mais curta, que eu falei sobre ritmo, sobre a necessidade de ouvirmos o convite de Jesus, de irmos para um lugar tranquilo, e que esse lugar tranquilo não é geográfico na nossa vida hoje. Esse lugar tranquilo é dentro de nós, onde Deus habita, porque o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Então, quando nós aprendemos a buscar Deus que habita dentro de nós, nós encontramos um oásis dentro da gente, onde a gente pode se encontrar com Ele, um tempo dentro do templo, que somos nós mesmos. Hoje, eu quero conversar com você, dando sequência sobre essa série Sem Fôlego, e eu quero começar com uma provocação. Eu estava no shopping sexta-feira e a gente foi comprar um cosmético para a Sabrina, que ela está cheia de alergia e tal, tinha que ser um cosmético específico, um protetor solar. Aí na hora que a gente foi pagar, o cara falou assim: a gente tem aqui, você quer tirar uma mensagem para você? Eram umas cápsulas incolor de gel, tipo de remédio, onde você tira, tem uma mensagem enroladinha. E aí ela tirou uma, eu tirei uma mensagem, uma frase, que é essa frase que está aí, atribuída ao John Maxwell, mas ela já foi falada de outras formas por outros autores. E a frase é o seguinte: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o sábio ajusta as velas. Pegou aí ou não? O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o sábio ajusta as velas. Reflita sobre essa informação, sobre essa frase. Eu tenho certeza que você está chegando no final desse ano cansado, cansada. Você está chegando nesse tempo agora meio que esgotadinho. Fala aí. Às vezes a gente está na reserva, já viu que a gente já desceu a tomba da biromba, já passou momentos de grande caos e agora a gente está no automático. A gente está na reserva do automático, porque assim, o ano está acabando e a gente precisa terminar o ano, senão a gente acaba no meio. E é interessante a gente pensar que muitas vezes nós não tomamos a rédea e não tomamos medidas ou atitudes, nós só simplesmente esperamos que o tempo mude, para que esse cansaço vá embora, para que esse final de ano as coisas mudem. Mas quando você olha para frente e vê o tanto de festa que você tem que ir, o tanto de encontro que você vai ter que participar, o tanto de presença que você vai ter que fazer. Tem gente aí até cobrando presença VIP já, né? Vai ter que participar de um monte de coisa. Quando você pensa nesse horizonte, você fala: não vai rolar. Preciso de férias, já viu? Você fala: preciso de férias. Estou necessitado de férias, de descansar. Então nós assumimos uma postura de simplesmente esperar que o vento mude. Ou reclamamos que o vento está forte demais. Mas o sábio é aquele que ajusta as suas velas. E é interessante a gente perceber qual é o nosso perfil. Você tem mais o perfil de quê? De pessimista, do otimista ou do sábio? Quando você entende o seu perfil, você começa a perceber como que você pode responder às demandas que virão. Porque, no fundo, o cansaço que a gente tem, ele gera em nós uma falta de perspectiva. Você já percebeu aqueles momentos que você está super cansado, você fala: eu não quero nem ouvir. Eu não quero nem, não quero, você não quer nem pensar nos compromissos que você tem. Você abre a agenda do Google, você fala: Jesus, não aguento mais. Porque o cansaço tira a tua perspectiva. Você já viu, no momento que você está cansado, você tem 5 tarefas para fazer. Você acha que tem 50. Mas quando você coloca no papel, por exemplo, você fala: mas só isso. Porque o cansaço tira a sua perspectiva e te leva para um apocalipse. Deixa eu fazer um exercício imaginativo com você. Vamos fazer um exercício imaginativo. Eu quero que você pense comigo. Eu vou te dar exemplo, mas você pense comigo nessa cena. Tá bom? E adapte essa cena à sua realidade. Imagine que pela manhã, você saiba que tem um compromisso muito sério, muito importante, que você não pode perder, não pode faltar.
Seja lá um compromisso com o filho, seja lá a prova na escola, seja no trabalho, uma reunião. E aí você acorda de manhã, você já acordou lá às 5h30, 6, você já com a perspectiva que você tem um negócio muito importante para fazer, aí você está lá, beleza. Você acordou, fez a sua oração matinal, duvido, mas você fez a sua oração matinal, você acordou, pá, escovou o dentinho, tomou banho, pá, cheirosinho, trocou de roupa, ajudou quem tinha que ajudar em casa, catou suas coisas e de repente você vai buscar a chave do carro para você ir para o compromisso. E de repente você percebe que a chave não está aonde deveria estar. Como é que fica você? Para alguns é diferente. Para mim, o pior desses acontecimentos é perder minha carteira. Eu estou para sair de casa e de repente eu me dou conta que a carteira, a miséria da carteira, não está ali no rack da TV, perto da porta, onde eu sempre deixo. Ali é complicado demais da coisa. Você sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá em casa, a gente tem uma mania muito feia. Eu tenho que passar um creme toda noite no meu pé. Só que esse creme, eu não posso deixar ele na mão porque ele descasca a minha mão, ele é pro pé. E o que eu faço? Quando eu vou passar o creme, eu tiro minha aliança. E deixo a minha aliança aonde eu estou, perto do sofá e tal, deixo ali. Gente, você que é casado sabe mais ou menos como é que é isso. Já viu? Você já sentiu falta da aliança? Já tirou a aliança e ficou... Você começa a coçar o dedinho assim, ficar sentindo falta da bicha. E lá em casa tem alguém, não vou falar quem é, por causa de questão de... Né? Tem alguém que quando vê a minha aliança, pega. Cara, e recentemente, faz umas 2 semanas, no máximo uma semana, eu deixei a minha aliança no domingo que eu cheguei da igreja, eu deixei a aliança, não sei o que eu vou fazer, deixei. Alguém, que eu não sei quem foi, catou minha aliança, mano. E eu de tarde, eu fiquei procurando a minha aliança, mano. E não me falaram. Eu perguntei, fizeram cara de sonso, mano. Véi, aquilo vai subindo nos nervos. Você começa a procurar a aliança, mano. Você começa a procurar o negócio. Você fica irritado. Aí eu fui pra casa da minha sogra, voltei. Falei, cadê minha aliança? Fiquei procurando. Até na geladeira você procura aliança. Jesus amado. Quando eu me dei conta, eu olhei pra cara da sujeita, velho. Porque ela colocava a aliança no dedo, ficava com 2. Dessa vez ela foi espertinha. Ela colocou no criado mudo. Ah, mas eu fui dar uma dura. Você pegou a minha aliança? Não peguei, não. Você pegou? Você não cuida. Véi, que raiva, mano. Então, aí eu vi o sorrisinho, aí eu percebi, aí eu catei minha aliança, roubei de volta minha aliança e dei ultimato. Nunca mais faça isso. Nunca mais. Então, às vezes, quando acontece um negócio desse, isso rouba a sua paz. Então, vamos supor que você sai de manhã, e aí você vai procurar a chave do carro, e não tá lá. Aí você pensa o quê? Eu vou me atrasar pro compromisso. Vou chamar um Uber. Mas você se lembra que tem um negócio dentro do carro que é primordial, que o material da reunião, do compromisso, tem alguma coisa dentro do carro que sem o seu carro você não pode ir. Como é que você fica, então? Ah, filho, o mundo acaba. Você começa a ficar desesperado. Aí você tem 7 estágios. 7 estágios para o caos. O primeiro estágio, você faz, é lógico, você refaz os passos. Aonde eu sempre deixo, aonde vai, e você começa a procurar, faz o circuito e começa a procurar. Aí você não acha, aí você vai ficar mais bravo ainda. Aí você começa no segundo estágio, que é da autocondenação. Eu sou burro mesmo. Aqui que eu fui, não guardei a chave no lugar que tinha que guardar. E você começa a se achar a pior pessoa do mundo. Aí você passa procurando, aí você passa para o terceiro estágio, a temperatura vai subindo. No terceiro estágio é a frustração. É ali nesse estágio que a jaula de borracha começa a ficar mais mole. Aí você começa a xingar Deus e o mundo. Xingar mesmo. E você começa a xingar. Às vezes você não xinga para fora.
Tem uns santarrões que não xingam para fora. Mas na cabeça o bicho está inventando até palavrão novo para reclamar porque está atrasado. O caos está se estabelecendo. E você não acha a miséria da chave que você precisa. E o relógio, a hora está passando. E aí você se culpa os outros, fala, a culpa é dele, a culpa é dela. Tá vendo? Se tivesse... Ai, alguém pegou. Foi a Tuti mexeu nisso aqui ontem. Eu tenho certeza absoluta que foi. Aí, tá vendo? Eu vou lá acordar aquela criatura, eu vou dar tanto na cascudo. E você desesperado, você começa a culpar todo mundo. Aí você entra no estágio 4 que dá agonia, gente. A agonia é um problema sério. Que é onde você começa a procurar em lugar sem sentido. Você está procurando a chave do carro, você vai, abre a geladeira, será que eu deixei aqui? Aí você abre o forno, você vai ao banheiro, você começa a procurar em lugares que você não imagina. Lugar sem sentido. Eu sou médico de procurar as coisas na geladeira, gente. Porque eu falo, não, eu posso ter largado aqui, vai saber. Vai que eu abri a geladeira, na hora de pegar a garrafa, eu deixei alguma coisa, pode estar lá. Você começa a procurar nas panelas de comida, você abre as panelas de comida para ver se está lá dentro. Você começa a entrar em agonia. Aí você faz a última tentativa. Qual é a última tentativa? Estágio 5. A última tentativa é você ora. Passar o longuinho. Porque te ensinaram quando você era pequeno que a fazer oração. São longuinho. Se eu achar tal coisa, eu dou 3 pulinhos e 3 gritinhos. Já ouviu essa oração? Passar um longuinho? Eu fazia muito isso quando era pequeno. Você começa a orar. Passar um longuinho, te ajudar a achar. E o pior é que quando você acha, você dá 3 pulinhos e 3 gritinhos, cara. Isso é fantástico. Mas você começa a ficar louco. Aí você para, respira. E a coisa não melhora. Você entra no estágio 6, que é o desespero. E nesse momento de desespero, você desiste. Parece uma tartaruga com o casco para baixo. Você se joga no sofá e fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir chegar a tempo. Que vida, que droga. Olha absurdo, se eu chamar o seguro, para chamar o chaveiro, não vai dar tempo. Oh vida, oh céu, azar. Você começa a lamentar. Você parece aquela tartaruga com o casco para baixo. Porque você já não tem mais para onde ir. Você acabou. E aí depois do desespero você se recompõe. Aí é o último estágio. Nesse último estágio você se recompõe. Você refaz o ciclo. E ali na mesinha, do lado onde ela deveria estar, está a chave. Aí você pega a chave, sai, entra no carro, chega na reunião a tempo. Esse processo todo durou 9 minutos. Você chega na reunião a tempo. E esse momento de apocalipse se tornou apenas 9 minutos, meros 9 minutos do seu dia. Mas, eu não sei se você percebe, apocalipse significa revelação. Ok? Significa revelar, descobrir. Esses momentos de apocalipse na nossa vida revelam coisas que nós gostaríamos que ficasse escondida e a gente acaba mostrando isso. Isso vem à tona. Isso acaba... São partes de nós que a gente não queria mostrar. A gente não queria ver ela atuando. A gente xingando, a gente esperneando, a gente culpando Deus e o mundo. A gente fala que Deus não me ama, Deus não gosta de mim, mas nesse momento nós temos uma revelação de quem nós realmente somos. Essas coisas que nós gostaríamos de manter escondidas, elas foram reveladas. Talvez o seu momento atual de vida seja o seu momento de apocalipse do ano, aonde está revelando para você algumas coisas do seu interior que você gostaria que ficassem escondidas e guardadas, mas elas acabam vindo à tona, porque você que se torna uma pessoa sem paciência, grossa, uma pessoa que não quer conversar, que já não aguenta mais. Por quê? Porque o cansaço tomou conta. Houve um momento na história do povo de Israel, entre vários momentos, em que Deus pegou esse povo assim, desse jeito. Viveram um momento de apocalipse, um momento onde eles reclamavam demais do que estava acontecendo, e eles não tinham mais perspectiva, foi roubado deles a perspectiva. E Deus então entra naquele momento para
restaurar o fôlego deles. Esse texto está lá em Isaías capítulo 40. Em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 27, o que Deus vem falando antes? Deus vem mostrando para o povo de Israel, no momento que eles estão, no momento de casco de tartaruga, que eles estão com o casco para baixo, gritando, ó vida, ó céu, e Deus falou, peraí, segura a onda, deixa eu te falar umas coisas. Aí Deus começa a falar dele. Você sabe quem eu sou? Eu sou assim, assim, assado. Sabe o que eu fiz? Eu fiz isso, isso e isso. Eu não durmo, eu não descanso. Então por que você está assim, tão amargurado da vida, com medo? E aí Deus começa a chamar a atenção deles, até que a gente chega nesse versículo 27, quando ele fala assim: por que você iria se queixar, ó Jacó? Quando ele fala, ó Jacó, aqui nesse contexto está se referindo ao povo, os descendentes de Jacó, que tem o mesmo nome, que foi trocado no Vale de Jaboque. Jacó passou a ser chamado Israel. Então, quando muitas vezes eles vão falar sobre o povo, ele fala Jacó ou Israel, referente ao povo, aos descendentes deles. Por que você iria se queixar, ó Jacó? Ou chorar, Israel, dizendo, o Eterno se esqueceu de mim. Ele não se importa com o que acontece comigo. Vocês não percebem nada? Não prestam atenção? O Eterno nem vem e vai, ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno renovam suas forças, abrem suas asas e voam alto como águia, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Deus dá essa bronca, essa chamada neles, mas para a gente poder entender o que significa isso, a gente tem que ir, como o Jack disse, vamos por partes. Por partes é mais legal. Então, olha só o que ele diz no versículo 27. No versículo 27, ele fala, por que você está assim? Ó vida, ó céu, ó azar. Quem lembra dessa hiena? A hiena Hard. É o momento em que você está só reclamando, você não ajusta as suas velas. Lembra daquela frase que a gente começou aquele pensamento? Você é o pessimista. Fala, meu Deus, vai dar ruim, final de ano, já estou até vendo. O bicho vai pegar, vai ter parente, vai ter visita, vai ter festa para ir, eu não vou aguentar, eu vou surtar. Não... Há momentos em que a gente fica nesse estágio. E Deus chega e pergunta para você, como perguntou para o povo, por que você está assim? O que está acontecendo com você? O que está se passando? O que está acontecendo com a sua vida? Para pensar. Esse é o estágio tartaruga ou besouro. Já viu o besouro? Quando cai de carapaça para baixo? Aí ele fica lá. Eu odeio ver besouro assim. Eu sempre tenho que dar uma viradinha para o bichinho poder... tava lá em Sapucaimirim, a semana passada. A gente estava sentado lá de fora, veio um besouro. Aí ele caiu com as patas para cima. Eu falei, não posso deixar o bicho assim. Ele tava assim, Aí eu virei, quando eu virei, eu tava num deck de madeira, ele enfiou a cabeça no deck de madeira e ficou preso no deck de madeira. Até quando você precisa ajudar, tem uns caras que não recebem ajuda, não tem jeito. Mas, esse momento, hiena, hard, ó vida, ó azar, não é hard, né? É hard mesmo, hard é hiena. Esse momento que a gente vive, que só reclama, e que a gente tá sem perspectiva, a gente pensa que tudo está conspirando contra nós e Deus se esqueceu de nós. Esses são os momentos de Apocalipse. Mas, no versículo 28, Deus responde para eles, o que vocês estão pensando que eu sou? Você acha que o final de ano seu, todo conturbado que você está vivendo, com confusões no trabalho, confusão na vida pessoal, vocês acham que eu esqueci de vocês? Você acha que eu esqueci? Que eu tirei folga? Só porque no final do ano eu entrei em férias coletivas? Não, muito pelo contrário, olha o que ele diz no versículo 28. Vocês não percebem nada, não prestam atenção, ou seja, Deus teve um ano inteiro passando junto com você, e agora no final do ano você se sente abandonado, você se sente só. Deus está dizendo para você, eu não deixei você, eu não abandonei você, eu não saí do seu lado. Eu não saí do seu lado.
Nos momentos difíceis eu não estava com você, então eu continuo com você. Eu continuo ao seu lado. Preste atenção. E aí ele fala: o eterno não vem e vai. O eterno permanece. Ele é o criador de tudo o que vocês conseguem ver e imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Deus está com você o tempo todo. É a primeira coisa que Deus lembra eles e que talvez você precise lembrar nesta manhã. Que Deus continua do seu lado, que Ele não parou para férias coletivas, que Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o cansaço que você tem acumulado durante o ano, Ele sabe que você talvez esteja sem fôlego, mas Ele não te abandonou, Ele não deixou você de lado. Então a primeira coisa que Ele quer fazer nessa manhã com você é te lembrar que Ele está junto com você. Ele está junto. Deus não pausa. Você é que não sabe, mas Ele está sempre junto com você. Ele não fica exausto. Os momentos de cansaço, momentos de sem fôlego na nossa vida nos deixam cegos. Deixa a nossa visão embaçada. Deixa a sua paciência curta. Fala aí. Você está uma pilha, se encostou, se dá choque. Você fica sem resistência, sem resiliência. Você não tem mais aquela capacidade de discutir um assunto um pouquinho mais. Você já corta, não quer saber. Você já corta o assunto na raiz. Você fica cansado, sem paciência. E quando isso está acontecendo, é sinal de que a sua vida não está recebendo o oxigênio adequado. Não o seu corpo, a sua vida. A sua vida espiritual não está recebendo o oxigênio adequado. E a gente, quando está cansado, a gente tem alguns tipos de respostas para o cansaço. A primeira resposta que a gente dá ao cansaço é que a gente se isola. Tem algumas pessoas que se isolam. Está cansado? Não quero ver ninguém, quero ficar no meu canto. Acaba se isolando. A segunda resposta que a maioria das pessoas dá ao cansaço é o cansaço que confunde. A pessoa começa a se confundir, não lembra quem Deus é e começa a buscar auxílio em outras coisas. Achando que simplesmente você sair de viagem, isso vai melhorar. Achando que simplesmente você tomar uma garrafa de vodka em casa, ou de gin, etc., o que você quiser, de vinho, isso vai te dar um alívio. Esse cansaço confunde. Você começa a achar que as fontes para restaurar a sua alegria, o seu fôlego, você confunde as fontes. E aí você faz besteira. E por último, existe um cansaço saudável, que é um cansaço que gera dependência. Dependência de quem? De Deus. É um cansaço e quando eu sinto, ele me leva para Deus. Ele me leva para buscar a Deus e para que Deus possa refazer a minha agenda, refazer a minha visão, tirar as escamas da minha vista. Aí você pode se perguntar, mas tá bom, mas meu cansaço é físico, é estafa mental. Como é que Deus me ajuda nisso? Você tem uma teoria? Eu não tenho teoria não, é o que a Bíblia está dizendo. E você vai ver como é que fisicamente Deus restaura as suas forças. Ele que está dizendo aqui. Se você não acreditar, discute com ele. No versículo 29 ele fala: Deus fortalece os que estão cansados e renova as forças dos que desistiram. Existem dois tipos de pessoas aqui. Os cansados e os fracos que já desistiram, não tem mais força. Aos cansados, Deus fala, ele fortalece. O que é essa palavra no original? Fortalecer. Ele dá capacidade para você agir, voltar a produzir. Aos cansados, ele fortalece. Ele te dá a capacidade de você voltar a produzir. Já aos que desistiram, aos fracos, o que ele faz? O texto diz que Deus restaura o vigor. Essa palavra restaura o vigor, ela é um poder gerador de energia e força física. O texto está dizendo, Deus está dizendo que ele tem o poder para restaurar as suas forças físicas. Não é metafórico. Ele tem poder sobre o seu corpo. Se Jesus curou cegos, coxos, restaurou a fala, restaurou os olhos, por que ele não pode restaurar o seu ânimo, as suas forças? É isso que o texto está dizendo, que Deus restaura espiritualmente, sobrenaturalmente, as suas forças.
Ele tem poder para isso. E talvez seja isso que Ele queira fazer com você nessa manhã. Em que estágio você está hoje? Você se encontra cansado? Ou você se encontra desistente? Você é um daqueles que se cansaram ou aqueles que desistiram? Como é que você está? Cansado ou fraco? Cansado ou desistente? Deus quer restaurar você hoje. Versículo 30, ele fala: pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. E aí, quando a gente lê esse texto, a gente olha para o metafórico, aqueles que esperam no Senhor. O que é esperar no Senhor? É ficar parado esperando Deus renovar minhas forças. Só que o problema é que o texto não fala sobre isso. O texto dá dois verbos, esperar e renovar. O que espera no Senhor é igual, a expressão significa aqueles que confiam, que aguardam com expectativa, que reconhecem Ele sendo quem Ele é. Aqueles que têm Ele como num lugar único em suas vidas. Os que esperam no Senhor pode ser traduzido por aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam que Jesus é quem Ele disse ser, aqueles que colocam sua fé nele, que acreditam de fato. Esses são os que esperam no Senhor. Essa expressão esperar no Senhor significa isso. Porque Jesus foi aquele que perdeu o fôlego para que nós pudéssemos ter fôlego de vida e voltássemos a viver novamente. Lembra do que ele diz na cruz? Ele fala: tenho sede. Você já passou por uma experiência de correr, de pedalar, de se cansar? E você fica esbaforido, super cansado, e aí você tem aquela sede. Jesus tinha passado por uma maratona física, apanhou, passou horas e horas preso. No final ele fala: tenho sede, estou cansado. E aí eu poderia contextualizar para a nossa série: estou sem fôlego. Ele é aquele que ficou sem fôlego para que nós pudéssemos ter de volta o fôlego da vida. Porque quando Adão foi feito do barro, Deus chegou e assoprou o fôlego dentro de Adão, a Bíblia diz. E esse sopro, a palavra no original quer dizer ruar, fôlego de vida. Então ele assopra dentro de Adão e Adão vem a ter vida. Jesus perdeu o fôlego de vida para que a gente pudesse ter vida com Deus novamente. Ele reatou a nossa relação com Deus. Não há mais divisão, não há mais pecado que nos separe de Deus, porque Ele pagou o preço do pecado. Jesus é esse cara que nos permite esperar em Deus, confiar em Deus, pôr a nossa confiança em Deus. E o segundo verbo que eles usam é renovam. E o renovar não é simplesmente a coisa acontece do nada. Renova. O que significa isso? O verbo usado aqui, renovam suas forças, é o verbo que é usado como troca de roupa. Trocar a roupa. É o mesmo verbo que é utilizado para você trocar a roupa. Então quer dizer o quê? Quer dizer que Deus troca as suas fraquezas pela força dele, como um trocar de roupas. Como um trocar de roupas. Mas a quem que ele faz isso? Aqueles que esperam no Senhor. Quem são aqueles que esperam no Senhor? Aqueles que já colocaram Jesus no centro das suas vidas. E qual é a consequência de eu sofrer isso? Qual é a consequência de eu esperar no Senhor e ter minhas forças renovadas? Primeiro, voam alto como águias. Segundo, correm e não se cansam. Terceiro, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu acho muito interessante a forma com que esse texto é escrito. Porque ele fala: eles abram as suas asas e voam alto como águias. Correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Por que ele coloca o contrário do movimento mais rápido, do movimento mais que exige mais, para o movimento mais lento? Primeiro ele voa, depois ele corre, depois ele anda. Percebe? O que eu percebo nesse texto é que Deus troca, Deus renova,
E Deus te coloca em movimento. E por que Deus te coloca ainda em movimento no final desse ano? No meio do seu cansaço. Por quê? Porque a sua trajetória vai ser linda. Porque Deus ainda não terminou com você. Porque Deus está dizendo para você nessa manhã que você tem muito o que conquistar ainda. Você tem muito para vencer. Eu me lembro de profeta Elias, quando depois de passar por aquele problema na caverna, que ele entrou em depressão, Deus o alimentou, e ele falou, quero morrer. Deus fala assim, ainda não, volta. E quando Deus fala para ele voltar, Deus dá algumas tarefas para ele. Vá, unge o rei da Síria. Volte, unge e eleva o cara como seu sucessor. Vá, faça isso. Por quê? Porque Deus ainda tinha o que fazer com ele. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus ainda tem o que fazer com você nesse final de ano. Ele vai renovar suas forças, Ele vai renovar o seu fôlego, porque você tem uma grande oportunidade para voar alto ainda no final desse ano, para correr sem se cansar, para andar sem ficar exausto. Deus ainda quer fazer coisas com você no final desse ano, coisas marcantes, coisas que você não espera e que você olha e fala assim, só vai ser caos no final do meu ano. Não. Hoje, nessa manhã, o Senhor diz para você, eu vou renovar as suas forças e você vai voar alto. Eu vou renovar as suas energias. Eu vou trocar a sua fraqueza pela minha força. E você ainda vai voar alto, porque ainda tem muito para fazer na sua vida nesse final de ano. A grande questão é, você é um daqueles que esperam no Senhor? Você é daqueles que são depositados nessa promessa? Porque a promessa é para aqueles que esperam no Senhor. E se você é um daqueles que esperam no Senhor, eu quero fazer um desafio para você. Você precisa ter suas forças renovadas. Você precisa ter que Deus troque o seu cansaço pela força dele. Você é um daqueles que desistiram, que já estão andando no automático. Eu quero desafiar você hoje a pedirmos a Deus que renove as nossas forças e as nossas energias. Só que para isso você não pode ficar na moita. Eu quero que você se coloque de pé. Se você se enquadra, se essa mensagem falou com você, você precisa ter renovação na sua vida, para Deus recuperar o seu fôlego. Ou se você é um daqueles desistentes, um daqueles fracos, que precisam ter renovação, eu quero que você se coloque de pé e nós juntos vamos orar por um renovo do Senhor na sua vida, porque você vai voar como águia nesse final de ano ainda. O seu final de ano não terminou, você não está escrito que o seu final de ano vai ser um caos. Muito pelo contrário, Deus vai renovar suas forças e você vai voar como águia. Você vai correr e não vai ficar exausto. Você vai andar e não se cansará, porque o Senhor vai trocar as forças com você, porque Ele vai renovar a sua vida nesse momento. Então eu quero que você coloque uma mão no seu coração, você que está em casa também, se quiser fazer isso, coloca a mão no teu coração, você que está aqui, que levantou, coloca a mão no teu coração e juntos nós vamos orar. Juntos nós vamos pedir ao Senhor que renove as nossas forças. Pai querido, a tua igreja precisa de renovo. Nós estamos sem fôlego. Nós estamos, ó Deus, precisando que o Senhor restaure as nossas energias. Estamos cansados, sobrecarregados. Mas o Senhor prometeu que aliviaria o nosso fardo. O Senhor prometeu, ó Deus, na tua palavra, que trocaria o nosso cansaço pelas tuas forças. Nós não queremos confiar em nós mesmos, porque os jovens confiam em si, confiam no seu potencial e acabam tropeçando. Mas nós manifestamos a nossa dependência do Senhor nesse momento e pedimos espiritualmente, como tua palavra nos assegura, renova as nossas forças, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, traz de volta os desistentes, dá ânimo. Traz o vigor de volta, dá força, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo agora, Pai, possa trazer um renovo, possa trazer fôlego, possa trocar esse cansaço dessa carcaça nossa e trazer o poder espiritual do renovo sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Porque nós cremos no Senhor e o Senhor tem poder para fazer isso em nós. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos voar como águia, nós queremos correr e não ficar exaustos, não ficar vivendo um arremedo de vida. Pai, renova nossas forças e nos dá voos maiores. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos e consagramos a nossa vida nas tuas mãos. Renova-nos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, você pode se sentar. Que o Senhor realmente traga um renovo para a sua vida.
um renovo espiritual. E que você saiba que o cuidado é dele, que é ele quem faz. Eu quero me despedir do pessoal que está em casa, abençoando você, e que você tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados nós vamos bem mais longe. Deus abençoe. Tchau, tchau.